16, 17 e 18. Abra a sua Bíblia. Se conseguir ligar a luz, Bia, do salão, eu vou te agradecer, filha. Obrigado. João 3, 16, você conhece. 17, talvez. Mas o 18 também, talvez. Então, a gente vai aprender junto sobre a última hora. Diz assim a palavra de Deus, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Verso 17, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este mundo fosse salvo por ele, por meio dele. Quem nele crê não é condenado. Verso 18, olha que forte. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é um verso que é a carta magna do amor de Deus para o homem. Deus escreve uma carta linda para nós, e é João 3,16. Essa semana eu estava buscando a palavra de Deus em meu coração, quando me lembrei de um hino lindo, 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 lindo. Estava escrevendo os 21 dias de oração e me lembrei de um hino lindo. E só os veteranos, aí você vai denunciar a sua idade, vai lembrar. Os batistas raiz vai lembrar. Talvez os irmãos de outra denominação que vieram de outra denominação também vão lembrar, se você for raiz na sua denominação, desde pequenininho. Ao findar o labor da sua vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tudo cabelinho branco. Vida ou morte, qual vais? O amanhã, amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Enquanto cantava, Renata, essa música, eu me lembrei quando eu era novinho na igreja, lá nos meus 8, 9 anos de idade, e me lembrei, naquela época, de que eu chorava nessa canção, me lembrando dos meus parentes, dos meus amigos sinceros, aqueles amigos, os melhores amigos, que ainda não tinham Jesus em seu coração. E eu chorava porque este hino é uma verdade fantástica. Esse hino, ele aperta o meu peito, no meu profundo da minha alma, porque Deus me entregou esse sermão nessa perspectiva de que pode ser esta noite a sua última hora. Hoje pode ser o seu último dia. E aí deixa eu te perguntar, o que você faria se você soubesse que hoje é o seu último dia? Algumas pessoas iam sair por aí e iam esquecer o compromisso que fizeram de manhã, iam comer todas as comidas possíveis e impossíveis. Tudo bem, eu também faria de uma coisa dessa. Talvez pegaria o cartão de crédito e gastaria com viagens, ia gastar com roupa, ia presentear todo mundo. Talvez sim, ok. Talvez você ia ficar ali chorando, perdendo os seus últimos momentos ali, lamentando que o último momento vai chegar. Talvez hoje não é o seu último dia, a sua última hora, mas este momento, ele vai chegar. Talvez não é hoje. Tomara que não seja hoje, amém? Quantos querem viver mais tempo? Dá um glória a Deus aí. Mas esse dia vai chegar. E aí esse hino, ele tem 5 estrofes. E eu quero compartilhar as 5 estrofes com você,
e o que ele diz sobre a nossa vida, sobre esse último momento. Primeira estrofe diz assim: ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro o teu lar? Em primeiro lugar, ele está dizendo sobre o fim. O fim. Esse momento final em que todos nós chegaremos. Esses dias eu estava lá com a família da irmã Diela, na despedida do jovem Lucas. Que legado lindo esse menino nos deixou nos seus últimos momentos, quando ele com a sua família se reencontrou, reatou os atos, perdoou e pediu perdão, e foi em paz. Seja sincero, você iria em paz se este fosse o seu último momento? E talvez você está falando assim, esse pastor hoje está meio fatalista, não é? Não, eu estou bíblico. Porque Hebreus 9, 27 vai dizer que ao homem está ordenado morrer quantas vezes? Uma só vez. Depois disso vem o quê? O juízo. Salmo 90, 12 diz: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Mateus 25, 13 diz: vigia, vigia, porque você não sabe nem o dia e nem a hora que Jesus vai voltar, e Ele vai voltar. É uma verdade dura, é uma verdade difícil de falar, mas eu quero dizê-la em amor. Todos nós estamos caminhando para esta última hora. Eu e você estamos andando a cada dia para mais próximo deste grande momento em que estaremos diante de Jesus, e ali, onde não tem mais como escolher, e ali que não tem mais como tomar mais decisão, ali você só vai declarar a decisão que você tomou enquanto vivo, se você está ou não está ao lado de Jesus, se você não entregou ou entregou o seu coração a Jesus. Ezequiel 33, 11 vai dizer que o Senhor Deus não tem prazer. Vou repetir essa frase com muita calma. Este verso é muito forte. Ezequiel 33, 11 vai dizer que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Sabe por causa de quê, Felipe? Sabe por causa de quê, Isa? Porque se o ímpio morrer, ele vai para o inferno. Ímpios são todas as pessoas que ainda não entregaram o seu coração a Jesus. Ainda não se decidiram por caminhar com Ele, como um crente, ou como alguém que é discípulo de Jesus. 2 Pedro 3,9 vai dizer que o Senhor, olha que lindo, o Senhor deseja que todas as pessoas se salvem. Aleluia, você não deu não, mas eu dou para você. O Senhor deseja que todas as pessoas se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Todas as pessoas. Deus quer que você se salve. Deus quer que você vá para o céu. Deus quer que você seja salvo. Deus quer, mas existe a atitude de Deus e existe a atitude do homem. Ao chegar, quando findar o labor desta vida. Billy Graham vai dizer que a morte é a certeza mais certa, mas a vida eterna é o presente mais seguro. A morte não tem para onde fugir, mas a vida eterna é um presente para aqueles que entregam o coração a Jesus. Jesus pergunta para você com ternura, preste atenção nessa pergunta de Jesus para você agora. Filho, filha, se fosse esta a sua última hora, você estaria comigo? Faça uma reflexão da sua vida, se esta fosse, meu filho e minha filha, a sua última hora, você iria viver para sempre no céu? Segundo lugar, segunda estrofe, buscando a paz. Olha aí, irmão Hélio, para o senhor lembrar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida, eles já não te satisfarão. A Bíblia vai dizer que toda alma humana busca a paz. Toda alma humana busca a paz.
mas ela só existe em Jesus. As pessoas buscam a paz nas drogas, nas compras, nos prazeres pessoais, na própria vida, na família. Tem pessoa que busca a paz em diversos lugares. Tem uma outra canção antiga, hoje eu estou muito de canção antiga. Procurei por ti, não encontrei. Procurei por ti, não encontrei. Essa só eu sei, né? Procurei nos bares e nos vícios não achei. Procurei na rua e tu não estavas lá. Mas não encontrei, continuei a procurar. Fiquei desesperado, adoeci. E no sofrimento encontrei amigos que me ensinaram a te procurar e a te alcançar. Aí vai dizer que na esperança teve fé. Aonde você está buscando a sua paz? Aonde você tem depositado a sua esperança? João 14, 27, Jesus vai dizer: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. O mundo não tem paz, o mundo é só agonia, o mundo é só sofrimento, o mundo é só tristeza. Só em Jesus a gente encontra paz. Efésios 2,14 vai dizer que Ele, Jesus, é a nossa paz. Isaías 48, 22, os ímpios não têm paz, diz o Senhor. O ímpio não tem paz. A verdade é que quando uma pessoa sem Jesus, ela coloca a cabeça no travesseiro e ela começa a projetar a vida no futuro, ela começa a ficar ansiosa. Ela começa a ficar desesperada. Ela começa a chorar na sua cama, porque a incerteza, que eu quero te dizer uma frase bem forte e afirmar isso categoricamente: existe vida após a morte. Eu não sei no que você crê, mas nesse momento eu quero deixar essa frase no seu coração: existe uma vida linda após a morte. A pergunta é: você vai desfrutar dessa vida ou não? Você vai viver após a morte, ou na eternidade dos céus, ou no profundo Sheol. Ah, meus amigos, a paz verdadeira está em Jesus, não está no dinheiro, não está nos vícios, não está na religião, não está nos relacionamentos, não está nas festas. A paz verdadeira está em Jesus. Agostinho vai dizer: fizeste-nos para ti, Senhor. O meu coração vive inquieto enquanto não repousa em ti. O meu coração, do Rafael, estava inquieto enquanto eu não me descansei no Senhor, porque só nele eu tenho paz. Irmãos, eu durmo tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Sabendo que se a morte chegar hoje, eu fecharei meus olhos aqui, irmão Hélio, e abrirei na eternidade com Jesus. Jesus te chama hoje, não para te acusar. A verdade é que Jesus te chama hoje para te dar descanso. Talvez você não consiga nem dormir direito. Não consiga repousar em seu coração, agoniado, ansioso, preocupado, com medo de morrer. Mas Jesus diz assim para você hoje: filho, filha, se acalme. Você só não tem a paz porque você não quer. Essa é a verdade. A paz de Jesus é dada a todos nós, aqueles que creem. E aí ele vai dizer em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o jugo de Jesus, e aprendei que no jugo dele, ele é manso e ele é humilde de coração, e você encontrará descanso para a sua alma. Terceira estrofe. Por acaso tu riste, ó amigo, quando ouvistes falar em Jesus, mas é só Ele o único meio de salvar pela morte da cruz. Terceiro lugar, o autor do hino, ele nos lembra e lembra as pessoas que existe gente desprezando a Jesus. Olha o que ele diz no início da estrofe: por acaso você riu, você debochou,
Você desprezou as pessoas que receberam Jesus? Quando você ouviu falar de Jesus, você desprezou, virou as costas. Você começou a dizer frases como, não é para mim, não quero agora, talvez no futuro, talvez em outro momento. Talvez você não falou nem por maldade, talvez por ignorância mesmo, por não conhecer, e isso é fé. Nós saberemos da vida eterna quando chegarmos lá, nós cremos. Ninguém aqui viu, porque ele tivesse visto não voltaria, ficaria lá. O único que viu e voltou para contar para a gente foi João, e relatou lá no Apocalipse. Só ele. Quando chegar aquele momento, ou você vai ficar feliz pela decisão que tomou, ou você vai se arrepender amargamente. Gálatas 6:7 diz que de Deus ninguém zomba. Hebreus 2:3 vai dizer como a gente vai escapar, nós que negligenciamos tão grande salvação. João 1:11 vai dizer que ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Eu tenho dito aqui diversos domingos, e eu vou continuar dizendo até Jesus tirar isso do meu coração. Porque talvez eu estou dizendo isso porque você ainda precisa se converter, você ainda não se converteu. E eu quero te ensinar que naquele dia, vai ter um dia, a trombeta vai tocar. Alguns vão dizer, amém, aleluia. Outros vão dizer, misericórdia. Um dia a trombeta vai tocar. Como relâmpago, de um lado a outro, eis que o Filho do Homem descerá do céu, da glória, para julgar o povo. Nessa hora, não vai chegar o cordeiro, vai chegar o leão da tribo de Judá. O cordeiro já passou aqui, o cordeiro já morreu, o cordeiro já ressuscitou, agora vai voltar o leão. Você sempre cantou isso, mas nunca prestou atenção. O leão não é antes, não. O leão é quando vai vir, quando voltar. O leão não veio ainda não, o leão vai vir. Porque o que veio foi o cordeiro, manso, humilde. O cordeiro que veio para ser espancado. O cordeiro que veio para ser humilhado. O cordeiro que veio para ser sacrificado. E ele foi sacrificado. Bateram em Jesus, bateram nele nas costas, bateram na frente, deram um tapa no rosto, deram canada na cabeça dele, ele apanhou, Jesus apanhou, muito. Quer ter uma vaga ideia, uma vaga, não é ideia total não, uma vaga ideia, assiste aquele filme Paixão de Cristo do Mel Gibson. Eu raramente choro em filmes, raramente. Mas toda vez que eu vejo aquele filme no meu coração, eu começo a chorar, Quando Jesus começa a apanhar ali, o autor ali fez uma cena bonita. Porque Jesus vai apanhando, é chicotada. E tem uma hora que o chicote aponta, crava na carne do ator assim, e arranca. Você que recebeu Jesus como Salvador, aquela hora você chora. E aí, Jesus está de um lado e vira para apanhar do outro lado, apanhar na frente. E aí o chão já está cheio de sangue. O cordeiro está ali apanhando. Bastava um desejo, ele não precisava nem falar, bastava Jesus pensar, e os anjos de cima matavam todo mundo. Ele tinha poder para isso, sim ou não? Sim ou não? Sim. Você entende que Jesus é todo poderoso para fazer isso, sim ou não? Mas ele vai para a cruz dizer, Pai, perdoa, é o cordeiro, perdoa. Ah, meu irmão, o cordeiro subiu. Deixou a missão para a igreja. É o que eu estou fazendo essa noite, pregando para você. Deixou a missão. Estou pregando aqui para você. Falando com você é o seguinte, a importância de você entregar hoje seu coração a Jesus. É importante você hoje voltar para Jesus. É importante você entregar seu coração a Jesus hoje. É importante. Porque quando voltar, ele não vai vir mais como cordeiro. Ele vai vir como leão, rugindo e julgando os povos. Não confunda o amor de Deus com a sua justiça. Não diminua o amor ou a justiça na mesma proporção. Jesus ama e Jesus julga. Ele amou o mundo de tal maneira. E é nesse amor que ele vai produzir justiça. Diz o texto, João 3,16, que ele tanto amou que ele foi parar na cruz. Pois ele não veio
condenar o mundo, ele veio salvar o mundo. Jesus não veio apontar o dedo para você. Jesus veio dizer assim: eu vim morrer por você. Eu vim entregar minha vida para você. Mas o verso 18 é a justiça. Quem não crê já está condenado. Charles Spurgeon vai dizer que você pode até zombar. Você pode zombar de Cristo agora, mas um dia desejará tê-lo buscado. Ouça com amor. Romanos 10, 21 vai dizer: mesmo assim, estendo as mãos o dia inteiro. Paulo vai escrever que a mão do Senhor está para você agora, assim, o dia inteiro, para você pegar na mão dele e receber a salvação. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, quando eu e você, nós ainda somos pecadores. Quarta estrofe: alma manchada pelo pecado. Tens manchada a tua alma, e não podes nunca ver o semblante de Deus. Só os crentes com coração puro, limpo, poderão ter o gozo nos céus. Essa parte da estrofe, irmão Hélio, eu confesso que eu nem lembrava. Eu pensava que só tinha 3. Eu lembrei dessa quarta estrofe. Essa quarta estrofe fez minha perna tremer. Não sei se fez a sua, crente, tremer. Ou que se diz crente. Porque tem pessoas que pensam que só porque agora estão vindo à igreja semanalmente, que pode continuar tendo a vida que tinha antes. Pode continuar mentindo, pode continuar roubando, pode continuar adulterando, pode continuar vendo vídeo que não é para ver. Quando Jesus entra, há uma transformação genuína. Aquele que fazia não faz mais e busca para não fazer. Ele se arrepende diariamente: Senhor, me perdoa, Senhor, pelo que eu fiz, Senhor, me perdoa pelo que eu falei, Senhor, me perdoa pelo que eu olhei, Senhor, me perdoa. Existem pessoas que estão na igreja, e a minha teologia é esta mesmo, de que ninguém perde a salvação. Quem crê não perde. Não tem como perder aquilo que você nunca teve. Essa é a minha teologia. Isso é o que eu interpreto das Escrituras Sagradas. Que quando Jesus coloca o selo dele na testa, que é aqui, ó, no semblante, é aqui, ó, para que todos vejam, é aqui o lugar onde está o selo do Espírito Santo. O inimigo não toca, ninguém pode tocar mais nele. E quando Jesus voltar, nós vamos para o céu. O selo. Uma vez que Jesus fala assim, ó, na sua testa, imaginou? Eu ia chamar o Felipe aqui para fazer na testa dele, mas não fiz não. Ia marcar. Já está marcado pelo Espírito Santo de Deus, meu filho. Nem você. E aí a pessoa vem para a igreja, ela participa dos movimentos da igreja, ela até está aqui, amigo do Evangelho, sempre está vindo. Vem aqui, participa de alguma coisa ou outra, talvez até tenha se batizado, mas ainda não entregou seu coração a Jesus. Por isso que muitas pessoas que estão na igreja ainda vivem da mesma forma que o ímpio vive, sem paz. Porque vão ter pessoas que vão questionar assim: pastor, mas que paz é essa que o senhor fala? Eu estou na igreja toda semana e não consigo ver essa paz, não. Você ainda não entregou seu coração a Jesus, meu filho. Porque aquela pessoa que entregou o coração a Jesus, ela sente, ela foi batizada, aleluia, pelo Espírito Santo de Deus, ela não é mais a mesma. Ela deixa de ser escrava do pecado. Ela erra, eu erro, você também erra. Mas em nosso coração o Espírito Santo de Deus nos sinaliza, Ele nos aperta, Ele nos mostra que a gente precisa voltar. Volta lá, peça perdão, Rafael. Volta lá, muda de vida, Rafael. Rafael, toma jeito, rapaz. Tem pessoas que tratam a igreja e tratam Jesus de qualquer forma, negligencia, achando que Jesus é o seu garçom. Jesus é o juiz todo-poderoso e Ele há de julgar. Romanos 3, 23 vai dizer que todas as pessoas pecaram. Todos nós, eu e você. Eu que estou aqui na frente pregando, porque pela misericórdia de Deus Ele me permitiu estar aqui, mas poderia ser qualquer irmão e receber essa mensagem, pregar isso e dizer assim: eu e vocês somos pecadores.
e separados nós estávamos da glória de Deus. Romanos 6:23 vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então, se você continua pecador, 2 Pedro 2, vai dizer lá no verso 20 em diante, que a pessoa que continua no pecado, ela é escrava do pecado. E às vezes o pecado é a arrogância. Às vezes o pecado é um endeusar a si mesmo. Às vezes o pecado é você colocar-se num lugar de Deus Todo-Poderoso e dizer o seguinte: façam todos a minha vontade. Se não for do meu jeito, eu não quero. Eu não vou para a igreja quando eu quero, porque Jesus é o meu criado. Meu filho, você é o escravo, você é o servo e Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Coloque-se no seu lugar. A verdade, irmãos, a verdade, vou até descer para falar isso, depois eu vou subir. A verdade é que todos nós, eu e você, deveríamos andar de joelho toda hora assim, ó, pedindo perdão. Senhor, me perdoa. A verdade é que a gente pedir perdão. Mas se fizéssemos isso, a graça seria desnecessária. Por isso que a gente não precisa ficar andando de joelho para nada. Não precisa fazer sacrifício para nada. Não precisa subir escada de joelho. Não precisa fazer nada disso. Porque Jesus já derramou a graça dele sobre mim e sobre você. A graça já foi derramada. Pela graça nós somos salvos. Por meio da... Por isso que é só entregar o seu coração a Jesus. É entregar de verdade. Como é que está você, a sua vida? Faça uma reflexão. Como é que está a sua vida? Seja sincero, olhe para essa cena e seja sincero. Como está de verdade a sua alma? Você mesmo estando na igreja, você ainda tem medo de morrer? Mesmo você estando aqui na igreja, você tem medo se você vai para o céu ou não? Porque existe uma outra teologia que diz assim, que nós estamos buscando a nossa salvação. Se dependesse de mim, dependesse de você, nós já estávamos no inferno. Não depende de nós, depende da graça de Jesus. Por isso que é fé nele. E é só fé nele. É só fé nele. Só. É somente ter fé no Senhor Jesus. É só isso. Fé de verdade. Fé que muda a alma, fé que muda caráter, fé que muda coração, fé que molda entendimento, fé que muda, fé que transforma. Ah, você vivia bêbado, não vive mais. Você vivia mentindo, não mente mais. Você foi transformado pelo poder da graça de Jesus. Ouça essa frase. Não há poço tão profundo que o amor de Deus não seja ainda mais profundo. Você pode tentar ir o mais fundo. A graça de Deus vai lá ainda mais fundo te buscar. Diz o texto no Salmos de que aonde eu for, tu estás. Se eu subir ao céu, tu lá estás. Se eu descer ao profundo do Sheol, tu lá estás também. Não tem como se esconder da presença de Deus. Então entrega o seu coração hoje a Jesus. Jesus não está te apontando o seu pecado, muito pelo contrário. O pecado até para te destruir. Ele quer hoje te limpar, curar e te restaurar. Quinto e último lugar, o arrependimento genuíno. É a quinta estrofe, irmão Hélio. Se decides deixar os teus pecados e entregar a tua vida a Jesus, trilharás, sim, na última hora, um caminho brilhante e de luz. Arrependimento não é vergonha. Arrependimento é libertação. Vou repetir essa frase para você postar no Instagram. Arrependimento não é vergonha, arrependimento é libertação. Enquanto você está na arrogância, não querendo se arrepender, você não está liberto, você está preso ao pecado. Daqui a pouco o culto acaba. Daqui a pouco eu vou estar lá na porta apertando a sua mão e te abraçando. Daqui a pouco nós vamos estar abençoando a sua semana. E a segunda-feira chega. A segunda-feira começa. E quando a segunda-feira começar, talvez você vai pensar assim, eu poderia ter entregado o coração a Jesus, mas não entreguei. Ainda bem que eu não entreguei, porque eu estou aqui vivendo a minha. Continuo bebendo a minha cervejinha, continuo fumando, continuo fazendo a vida louca, porque o que eu quero é isso aqui. Aí vai vivendo isso, vai vivendo isso. Aí semana que vem você volta da igreja, correndo de novo. E aí a mesma palavra de salvação. Aí você continua nesse movimento. E aí a vida vai passando, a vida vai passando, a vida vai passando. E quanto mais passa, mais difícil é entregar o coração de Jesus. É muito mais fácil como criança entregar do que quanto adulto.
Porque quanto mais a idade vai chegando, mais o coração vai ficando cauterizado para entregá-lo. Porque a pessoa começa a pensar assim, mas se eu entregar meu coração a Jesus, eu vou ter que abandonar tudo. Sim! O que na sua vida é tão prazeroso do que a presença de Jesus? Ah, mas minha família vai me chamar de careta? Amém, sim! Ah, mas eu vou ter que abandonar alguns amigos. Não precisa abandonar ninguém, não. Eles vão abandonar você, porque eles não vão conseguir olhar para os seus olhos. A luz de Jesus vai estar dentro de você. As pessoas vão começar a te julgar. As pessoas vão começar a apontar o dedo. Mas quando Moisés desceu do monte, o rosto de Moisés resplandecia a presença de Jesus. Atos capítulo 3, verso 19. Pedro prega aos líderes da sinagoga. E lá pelas tantas eles perguntam assim, tá, depois de ouvir isso tudo, o que nós precisamos fazer? Aí Atos 3,19 diz o texto que Pedro fala assim, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Arrependimento é salvação, arrependimento é libertação. Eu amo o Salmo 51, preguei Salmo 51 quarta-feira. Salmo 51, 17 diz, a um coração quebrantado e contrito, Jesus não despreza. 1 João 1,9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Jesus é fiel para nos perdoar de todo pecado. Moody vai dizer que o arrependimento é deixar o pecado com a mesma facilidade com que você largaria uma serpente. Em seu sermão na prisão, Moody fala isso aos encarcerados. Porque viver no pecado é viver em meio a serpentes. Que em algum momento você vai ter a adrenalina e a felicidade momentânea, mas que vão sempre te puxar para baixo, sempre te machucar. O pecado te machuca, o pecado te destrói, o pecado te aprisiona, o pecado te deixa cego. Diz o texto que o Deus desse século, Satanás, cegou a visão, para que as pessoas não possam enxergar a graça de Jesus. Eu chorei por você enquanto eu escrevi esse sermão. Você que me ouve, eu chorei por você. O mesmo choro que eu chorei quando eu tinha meus 8 anos de idade. Porque se você não entregar o coração a Jesus, eu estou vendo a cena. Naquele grande dia, terão os da direita do Pai e os da esquerda do Pai. E os da direita ele vai dizer, vinde benditos, possuí por herança a terra que eu preparei para você desde a fundação do mundo. O céu já está preparado. O céu já está nos aguardando. Na verdade, o céu está nos aguardando ou aguardando a volta do leão. Mas vai ter um outro grupo. E a esses ele vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O inferno não foi preparado para você. A proporção que o inferno foi criado foi realmente para abrigar a rebelião de Satanás no céu e 1/3 do corpo celeste. Não foi para você. Mas Jesus veio. E aí quando Jesus vem, a graça vem junto. Para que olhando para Jesus, nós possamos crer. E olhando para Ele, crendo nele. Não porque eu sou perfeito. O Rafael não é perfeito. O Rafael tem tanto defeito, tanto defeito. Se essa igreja soubesse dos defeitos do Rafael, nem para cá me chamariam. De tanto defeito que eu tenho. Mas a graça me alcançou. E essa graça que me alcançou, me fez hoje ter a certeza
de que se eu morrer agora, vai ser muito triste para vocês. Se eu tivesse um piripaque aqui agora, assim, pum, caísse para trás, vocês ficariam desesperados. Luciano seria o primeiro que ia correr ali e tentar fazer massagem cardíaca no peito do pastor. Alguém aqui que é enfermeira vai dizer, sai para lá, deixa que eu faço. O Wallace desesperado dá um soco no meu peito, assim, tentando me acordar, me reanimar. Seria desesperador. A gente ri porque eu estou fazendo de forma bem jocosa. Mas se eu viesse morrer aqui agora, essa igreja ia ficar desesperada, ia virar notícia em todo quanto é lugar. O pastor morre enquanto prega. Enquanto vocês iam estar desesperados, eu estaria já correndo nas ruas de ouro. Eu estaria ao lado de Jesus. Eu vou fechar os olhos aqui e vou para lá. Não porque eu mereço, mas porque um dia eu falei assim, Jesus, vem morar no meu coração. Eu sou tão imperfeito, tão cheio de mazelas, que a única forma de ser perdoado é pela graça. E o texto bíblico diz que é o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Eu concluo, meus irmãos. O ministério de louvor já subiu, vocês estão muito bons hoje, glória a Jesus. Com coro. Um coro lindo. Meu amigo, minha amiga, hoje você tem a escolha. Vida ou morte? Qual você vai aceitar? Amanhã. Pode ser muito tarde. Hoje Cristo quer libertar você. Jesus não te chama porque é a última hora. Não é isso, não é sobre ser a última hora. A última hora sua não é agora. Você ainda vai ter muitas horas. Amém? Você ainda vai ter muitas horas. Mas Ele te chama porque ainda dá tempo. A verdade é que Ele te chama, não é porque você vai morrer daqui a 1 minuto, não. Mas Ele te chama hoje porque você ainda tem tempo. E é um coro forte. A escolha é sua. A igreja já está toda orando. Porque nós estamos orando por você. Essa é uma escolha que nem Deus se mete. Porque Ele diz, aquele que crê, é fé. É olhar para Ele e falar assim, Senhor, vem habitar no meu coração. E eu sei que seu coração está batendo forte, está esmurrando, seu coração está batendo forte. É Jesus querendo entrar, Ele bate, Ele não invade, Ele não chuta a porta, Ele não vai dizer, agora é meu, quem faz isso é o diabo. Jesus, Ele pede, posso entrar na sua vida? E é você quem concede a entrada dele. É você. É você quem decide se hoje, o Espírito Santo de Deus vai habitar em você. Pastor, então quer dizer que de agora em diante eu vou virar santo? Não é isso. Ninguém aqui é. Pastor, então quer dizer que de agora em diante eu vou ter que fazer a opção de coisa, os rituais da religião? Ninguém falou disso. Não falei isso. Mas uma coisa é certa. Você vai sentir uma paz, uma alegria tão grande que você nunca sentiu na sua vida. E aí, por amar Jesus, você vai vir à igreja. Por amar Jesus, você vai ter prazer de andar no meio do povo de Deus. Você ama tanto Jesus porque Ele te salvou. Você está entendendo que se você não entregar seu coração a Jesus e partir, você vai morar no inferno. E, infelizmente, é uma notícia tristíssima que eu estou dando. Não é uma notícia feliz, não. Notícia feliz é o seguinte, se todo mundo aqui tivesse já entregado o coração a Jesus, todo mundo aqui, e eu falar assim, Jesus pode voltar agora, o Brasil já te recebeu. E aí todos nós iríamos marchando a passos largos para o céu. Mas não é a realidade. Infelizmente, ainda tem muita gente para entregar o seu coração. E você sabe disso. Enquanto eu estou orando por você, enquanto a igreja está orando por você, ao som desse coro tão lindo,
Eu quero fazer a pergunta para você. Meu amigo, minha amiga, hoje você tem a escolha de voltar para Jesus. Hoje você tem a escolha de receber Jesus. É hoje. Vida ou morte, céu ou inferno, qual você vai aceitar? Qual você vai aceitar? O amanhã, o amanhã. Pode ser tarde demais. Não deixe que a vergonha te paralise. Não deixe que o medo te paralise. Não deixe que o pensar dos outros te paralise. A decisão é sua. Tem alguém aqui que nessa noite deseja hoje entregar o seu coração a Jesus? Se você tem o desejo de entregar o coração a Jesus, feche os seus olhos que eu vou fazer uma oração e você vai repetir. Se você tem o desejo de entregar o seu coração a Jesus, apenas feche os seus olhos e repete essa oração comigo. Senhor Jesus, eu hoje estou entregando meu coração ao Senhor, para que o Senhor more na minha vida, para que o Senhor transforme a minha vida, e que eu, assim como o meu pastor, tenha a certeza de que partindo deste mundo, eu vou morar no céu. Em nome de Jesus. Amém. Você fez essa oração sincera? Você orou no seu coração esta oração? Se você fez essa oração, eu quero abençoar você. Levanta a sua mão se bem alta assim para poder abençoar a sua vida em nome de Jesus. Deus te abençoe, pode abaixar a sua mão. Mais alguém? Deus te abençoe, pode abaixar a sua mão. Mais alguém que deseja entregar o seu coração? Fez essa oração simples. Talvez você está aqui, o coração batendo forte, pulsando forte. Você sabe que você vai ser um crente, uma crente. Erga suas mãos. Erga suas mãos. E com este sinal, este gesto é muito simples. É o gesto mais simples que nós podemos fazer essa noite. É levantar as mãos bem altas e falar assim: Senhor, vem morar na minha vida. Eu sei que o seu coração está batendo forte. Eu sei, eu tenho certeza. Eu já estive no seu lugar. Eu já estive aí sentado. Quando você começa a pensar, refletir sobre a vergonha, sobre o que os amigos vão pensar, sobre as decisões que vai fazer a partir de agora, pense nada disso. Eu sei que você é muito organizado, organizada quanto à sua vida e seu futuro. Eu sei que você é, eu sei. Mas não é sobre isso. A fé é para aqueles que creem. E ao crer em Jesus, garantir a entrada, ter a maior e a melhor paz e alegria da sua vida. Eu poderia fazer uma pergunta diferente. Poderia perguntar assim: você deseja morar no céu? Aí, até na boca de fumo, a turma levantaria a mão. Mas não é isso. Você precisa entender. A mensagem tem que ser clara. Que você, hoje, está tomando uma decisão do lado de Jesus ou do lado do inimigo. É isso, gente. Infelizmente, essa é a realidade. Ou você está do lado de Jesus, porque não tem um meio termo. Não existe um lugar onde você fica ali esperando. Não existe. Você, enquanto vivo, você precisa fazer essa escolha: vida ou morte, céu ou inferno, Jesus ou o diabo. Quem é dono do seu coração? Jesus ou o inimigo? Se você ainda não entregou seu coração a Jesus e deseja fazer, levanta a sua mão bem alta. Se você quer voltar hoje para Jesus, está afastado do Evangelho, quer voltar hoje para Jesus, também levanta a sua mão bem alta para poder abençoar você. Mais alguém, 2 pessoas já entregaram seu coração a Jesus, e por isso que eu insisto, porque tem festa no céu, tem alegria no céu, e eu não vou constranger você. Hoje eu não vou chamar ninguém à frente, pode ficar sossegado. Hoje não é sobre isso. Hoje é sobre você sair daqui com paz no seu coração. Nós temos mais alguém que deseja entregar o seu coração a Jesus. Levanta a sua mão bem alta assim.
Está toda a igreja está orando, você não precisa ter medo. Hoje eu te prometo, não vou, já vou fazer a oração final. Já são 6h30. Já vou encerrar o culto. Então, se você sempre teve vergonha, medo de vir na frente, hoje eu não vou te chamar, eu te prometo. Mas você não pode sair daqui sem entregar o seu coração a Jesus. Pode abaixar sua mão no fundo, minha filha, Deus te abençoe, que bom que você voltou. Pode abaixar sua mão no fundo, Deus abençoe. Pode abaixar sua mão, já vi você, Deus abençoe. Nós temos mais alguém? Não tenha vergonha, não tenha medo. Esse pastor te promete que daqui mesmo eu vou te abençoar. E Jesus está vendo, mais do que a igreja toda vez, Jesus está vendo a maior e melhor decisão na sua vida. Até nós temos mais alguém. Eu insisto mesmo. Gente, eu insisto porque o apelo é o momento mais difícil da vida do homem. É o mais difícil. Porque você sabe que você tomar essa decisão e nesse momento está uma guerra. Se vocês soubessem a guerra que eu enfrentei hoje, estou enfrentando hoje, você não tem noção. Até para pregar está difícil. Subi em oração lá e obrigado a Renata que orou por mim lá. Estava difícil, já chorei muito com a Renata hoje. Tão difícil que estava a caminhada hoje. Porque o diabo não quer que esse sermão seja pregado. O diabo não quer que você seja salvo. O diabo quer que você continue a mesma coisa. Ah, mas eu amo Jesus e amo você. Por isso eu estou insistindo. Quantos mais? Levanta a sua mão assim bem alta assim, mas bem alta assim. A igreja está orando, eu quero só identificar você. Ah, mais alguém? Levanta a sua mão assim bem alta assim, pastor, eu quero entregar meu coração a Jesus. Toda a igreja de pé, por favor. Vamos orar? Deus bendito. Que noite linda. Obrigado pelas conversões. Obrigado pelo retorno para a tua casa, da tua filha. Obrigado, obrigado. Porque salvação. Hoje tem salvação nesse lugar. Meu Deus, assim como eu prometi, vou cumprir. Hoje não chamarei ninguém à frente. Porque eu sei que é uma decisão tão difícil, a pessoa às vezes tem vergonha. Mas ela tomou uma decisão. As pessoas tomam as suas decisões. E hoje o Senhor, que está olhando tudo e olha o coração, sabe? Daqueles que estão te escolhendo. Daqueles que ainda não te escolheram. Ó Deus, a oração que eu faço é que o Senhor, para aqueles que não te escolheram, aqueles que não te receberam, que o Senhor, pela sua misericórdia, dê mais uma chance. Ó Deus, não deixa ter hoje o sono tranquilo. Minha oração é com muita fé, que o Senhor não deixa que a pessoa que ouviu o sermão e ainda não entregou o coração a Jesus, hoje fique revirando na cama, fique revirando na cama, fique revirando na cama, para que possa chegar e dizer assim, olha pastor, eu não tive paz à noite, eu não tive paz. Por isso eu quero entregar meu coração a Jesus, porque eu quero ter a paz que excede todo entendimento. É o que eu faço, Senhor, te pedindo, dê mais uma chance. Meu Deus, a tua igreja hoje, que está aqui em oração e pedindo por mais vidas, nós queremos mais vidas, salvação de mais pessoas, ó Deus, não nos deixe viver na apatia, não nos deixe viver, Senhor, na negligência, não nos deixe viver no pecado, vivendo lá, como diz 2 Pedro 2,22, voltando ao vômito, voltando ao chiqueiro, mas nos deixe limpos, puros, diante do Senhor. Ó Deus, que sejamos uma igreja que ama tanto o Senhor e ame o perdido, ame tanto o Senhor e ame as pessoas. Que sejamos uma igreja que viva a alegria de termos vidas sendo salvas. E que agora a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão, a consolação, o abraço do Espírito Santo esteja com todos nós, para uma semana incrível, uma semana cheia de vida, uma semana cheia de vitórias, uma semana cheia de tomadas de decisão positiva, uma semana, ó Deus, cheia de realizações, uma semana cheia de projetos,
Uma semana onde as nossas células sejam abençoadas. Uma semana onde o nosso viver seja abençoado. Uma semana onde subiremos ao monte no próximo sábado. Uma semana onde já estamos vislumbrando o celulão dia 13. Uma semana onde a gente já vislumbra o dia da Bíblia, dia 14. Uma semana onde a gente já vê nossa igreja cheia no Natal que transforma, de pessoas chegando aqui para receber suas cestas. Uma semana, ó Deus, onde a gente já vislumbre o Natal do Crescer, o Natal do BMC e a nossa virada. Uma semana cheia de vida na tua presença. E o povo de Deus diz bem forte, amém. Dê um abraço apertado, irmãos do nosso lado. Aplauda ao Senhor.